Os estádios de futebol são capazes de proporcionar momentos de muita alegria, paixão e euforia. No entanto, só de alegria, paixão e euforia se vivem os estádios de futebol? Episódios de violência vêm tomando conta dos clássicos de futebol do Rio de Janeiro. A brutalidade e a covardia se tornaram cada vez mais frequentes. O número de mortos assusta. Um levantamento de dados mostra que ao menos 20 pessoas morreram em 2 décadas de conflito entre torcidas. Até o momento, em 2024, 132 pessoas foram presas por envolvimento em brigas de torcidas. Isso tem refletido negativamente no estado carioca. Gostaria de levar meus filhos a um clássico de domingo. Eu tenho muito medo de estar com a minha família num domingo de clássico no estádio. Então, assim, eu tenho muito medo de estar com eles. Então, eu tenho receio de levar eles para assistir um futebol, assistir um clássico. Essa é Simone, esposa de Douglas. Ela conta que sente muita vontade de ir aos estádios com seu marido, mas por estar grávida, ela hesita em acompanhá-lo, prezando assim pela segurança de sua família. Meu marido é apaixonado por futebol. Eu tenho muita vontade de acompanhá-lo nos estádios, mas devido à minha gravidez, eu tenho muito medo da violência. Já Leandro mora fora do Brasil há mais de 10 anos. Para ele, a segurança dos estádios do Rio de Janeiro são fracas. Ele sente vontade de comparecer aos estádios, mas o medo acaba falando mais alto. Já moro fora do Brasil já há quase 20 anos. Sempre frequento os outros estádios fora do Brasil. Você não vê violência, é muito diferente do Brasil. Então gostaria muito que o Brasil um dia chegasse até a segurança que um estádio de outros países tem. Sim, não, gostaria muito, tenho muito essa vontade de ir num clássico carioca, um Flamengo e Fluminense. Mas em questão da violência, eu não sei, porque você pode ir, pode não acontecer nada, mas você pode ir, você pode voltar sem a sua vida. Mais de 200 pessoas já foram presas, mas a violência não tem fim. Alguns casos assustadores, como um torcedor do Botafogo, que foi morto por um espeto de churrasco após confrontos com uma organizada do Flamengo em 2016. Também no ano de 2016, um rapaz de 31 anos foi morto após ser espancado até a morte por uma torcida rival no Rio de Janeiro. Mais de 71 torcedores vascaínos foram presos após atacarem flamenguistas no Rio de Janeiro. Rony é torcedor do Botafogo e foi vítima de um ataque no estádio do Maracanã. Ele foi atingido por uma bomba e carrega consigo marcas até hoje. Eu tenho marcas pelo corpo, tenho cicatrizes, tenho cacos de vidro ainda no corpo por causa disso. Esse acidente ocorreu na saída do estádio, depois que o jogo Botafogo e Fluminense terminou empatado em 2-2. Rony nos conta que a cena foi muito rápida. Ele voltava de Kombi com seus amigos quando foi surpreendido por uma bomba caseira. A partida aconteceu no ano de 1991 e naquele ano Rony tinha apenas 12 anos de idade. Ele guarda consigo a blusa daquele dia, como uma forma de recordação de que nasceu de novo. E quando eu me virei para trás para olhar, já havia jogado uma bomba de fabricação caseira no vidro da Kombi, que estilhaçou e veio de encontro a mim, me ferindo nos braços, no peito, na perna, e por 2 milímetros não fiquei cego do olho direito. Sabemos que um estádio de futebol é um lugar rodeado de amor, paixão e muita euforia. E que esses momentos de euforia, por hora, podem se canalizar para momentos de ódio, raiva e muita violência. Sabemos que os confrontos entre torcidas ocorrem há muito tempo e que esse problema não é de hoje. As brigas em si não têm ocorrido com frequência dentro dos estádios como antigamente, mas sim aos arredores, nos bairros e nos entornos dos estádios. Paulinho frequenta estádios há mais ou menos 25 anos e, na visão dele, a segurança é falha, mas tem apresentado uma melhora. Para ele, o problema em si está na falta de segurança dos bairros e no tratamento que a polícia tem com os torcedores. Eu estou
torcida organizada, vou fazer 25 anos agora em outubro. Nos arredores dos estádios e dentro estão fazendo um bom trabalho, admito. Mas nos bairros é muito falha. É horrível. A polícia trata mal o torcedor. Eu frequento estádio todos os jogos praticamente e não há um diálogo entre a polícia e o torcedor hoje em dia, entendeu? Eles tratam a gente como bicho. Entramos em contato com a assessoria da Polícia Militar do Rio de Janeiro para entendermos melhor como funciona a segurança dos estádios, a fim de minimizar as brigas entre as torcidas. Em nota, eles nos informaram que em dias de clássico, equipes de inteligência do BEP fazem monitoramento de possíveis ameaças, a fim de que o policiamento seja distribuído no terreno. Quanto ao número de policiais, depende de diversos fatores, tais como rivalidade entre as torcidas, fase do campeonato, posição dos times na tabela e até mesmo a geografia da praça desportiva. Marco Pachá é advogado e especialista na lei geral do esporte. Na visão dele, os torcedores se tratam como grandes inimigos e que são capazes de dar a vida pelo seu time, o que acaba desencadeando uma violência desenfreada. Segundo ele, as punições para os atos de violência são frágeis e que é preciso ser criado um projeto de lei que tenha uma punição mais severa. Eles tratam os torcedores das equipes rivais como verdadeiros inimigos, e isso desencadeia uma violência desenfreada, cada vez mais alta, cada vez mais forte, cada vez com mais ocorrências nos estádios, não só no Rio de Janeiro, como em todo o Brasil. O artigo 201 da Lei Geral do Esporte, que é a 14.597, ele prevê penas, na minha modesta opinião, bastante frágeis, bastante leves para esse tipo de crime. É preciso um projeto de lei que torne esse crime de distúrbios, de violências dentro e fora dos estádios mais pesado. Por quê? Porque a impunidade é a porta aberta para a reincidência. Para o advogado, as violências, além de ser um crime bastardo, é uma questão que afeta muito a população, pois muitos deixam de curtir os jogos pelo medo e pela falta de segurança. Isso só afasta aquele torcedor que está disposto a ir ao jogo, apoiar o seu time de coração, acaba afastando esse torcedor porque ele não quer se ver indiretamente envolvido por uma onda de violência que pode alcançá-lo e até causar prejuízos físicos a esse torcedor. Eu chamaria esse torcedor de torcedor comum, não membro de uma torcida. Em nota, a Polícia Militar nos informou que atualmente no Rio de Janeiro, 6 torcidas organizadas estão banidas dos estádios do Rio de Janeiro pelo Poder Judiciário. Paulinho pensa que os órgãos públicos deveriam punir os torcedores que são pegos em confrontos de torcidas, ao invés de punir as instituições, ou seja, as torcidas organizadas. A punição é simples, só que o Ministério Público e a polícia e o batalhão do estádio não vê a solução. A solução é punir quem está brigando. Não adianta você vir punir a Fúria Jovem. Por exemplo, tá eu e mais os 10 aqui da Fúria Jovem aqui. A gente resolve brigar com a torcida rival. E os outros que não brigaram têm culpa? Não, pô, tem que prender, tem que punir. Aqueles que estão brigando, tem que punir o CPF e não o CNPJ. E prender os caras e botar uma pena justa, uma pena correta, tentativa de homicídio. Tem que prender quem está brigando e não a instituição. Sabemos que um estádio de futebol é um lugar muito perigoso e de muita violência nos dias de clássico. Diante de todas as cenas de violências e brigas que assistimos por aí, seu Geraldo é um dos espectadores que prefere assistir os jogos de sua casa em seu sofá. Eu nunca fui ao estádio de futebol. E agora, então, que eu não tenho vontade mesmo de ir. Diante de tanta violência que a gente vê sendo televisionado, com tantas brigas e até morte, com pancadaria. Isso é uma coisa muito triste. Prefiro ficar na minha casa, diante da minha televisão, vendo a minha partida de futebol com segurança e com tranquilidade, sabendo que se eu for ao estádio, de repente eu posso até não voltar com vida de lá. Nossa equipe tentou entrar em contato com as 4 equipes de maior expressão do Rio de Janeiro: Flamengo, Botafogo, Vasco e Fluminense,
para tentarmos esclarecer algumas situações e saber como funciona a punição por parte dos clubes. Sabemos que a violência nos estádios de futebol se expandem por todo o Brasil. Ao menos 384 pessoas morreram nas últimas 3 décadas. Diante de toda essa situação, Rony, que sofreu atentado com 13 anos de idade, e seu Geraldo com 60 anos e que nunca foi a um estádio de futebol, pediram para deixar uma mensagem a essas pessoas que causam violência, medo e covardia. Pedir a pessoa para pensar que se fosse os filhos ou algum parente deles que estivesse do outro lado, o que eles iam imaginar que poderia acontecer. Eu falaria para eles que eles deveriam sair de casa para se divertirem, para torcerem para os seus times, que os seus times precisam de torcida e precisam de alegria, e não de tristeza, não de violência.